Alexandre, tenho 23 anos, eles me chamam de Barney. E aqui todo mundo me chama de Eduardo ou Dudu. Aí quando eu cheguei lá que eu fui jogar a Copa Sul, eu disse, como é que tu quer tua camiseta? Pode botar Dudu nas costas. Aí o negão, não, tu é o Brutus. Meu nome é Pedro Gabriel Garcia da Silva e meu apelido é Coturno. Eu tenho 17 anos. Meu nome é Paulo de Tarso Pilar, tenho 27 anos e sou vice-presidente e treinador do Restinga Red Schools. Eu fazia academia, eu tava me formando, né, porque eu parei, quando eu fui expulso lá do Leopolda, eu tava numa fase de não estudar, então. Eu parei por um tempão, até pensei que eu não ia me formar, então. Aí eu voltei, né, minha mãe pediu bastante para eu voltar a estudar, aí eu voltei a estudar, aí eu me formei, daí eu tava sendo numa ascensão, né, me formei, completei meus estudos, tava no time, tava tri bem. No caso eu sou o mais velho de 5 irmãos, nasci no bairro, no Morro Santa Teresa, e depois quando começaram, já existia a Restinga, a primeira unidade, aí começaram a fazer os novos loteamentos, meu pai se inscreveram e conseguiram ser uma colocação na 4ª unidade. Me criei jogando bola no campo que tem ali, sempre fui da correria, de andar de bicicleta, esporte, medalha na escola, essas coisas assim. Só depois que eu vim a conhecer a robótica, que daí eu fui viajar para alguns lugares, assim, mas eu sempre fui do esporte, assim. Sou adotado, minha tia me adotou com um dia de vida, minha mãe não tinha capacidade financeira nem mental para me criar. Meu pai, como eu sou um amor de carnaval, né, porque eu nasci em dezembro, então, né, fazendo as contas, meus pais, meus progenitores, né, não pais, mas progenitores, acabaram se conhecendo no carnaval e tal. E aí eu fui criado pela minha tia, que é minha mãe. Uma senhora já de 50 e poucos anos que me pegou, já tá com 82. Eu jogava, eu era tipo um gamer, né? Tipo, eu jogava muito online. Eu era tipo viciado em CS 1.6. É um jogo de tiro, não sei se. Aí eu tentei, como aqui no time, eu sempre fui, me inspirar nos melhores, né? Tipo, eu via um jogo, eu queria ser o melhor daquele jogo. Aí nesse CS também eu joguei para ser o melhor, assim, sempre. Eu joguei até profissionalmente, mas eu não consegui porque o jogo acabou e eu não era, o próximo, veio o CSGO, que é uma nova versão, precisava de um PC bom. Eu nunca tive um PC bom. Eu sempre joguei, assim, com um PC ruim. Eu sempre tive curiosidade de conhecer as coisas, então eu pensei, tinha um colega meu que fazia, ele me convidou para fazer. Daí eu fui fazer robótica, que são robôs feitos de Lego, e daí tu vai montando, aí tu faz programação no computador e tal. Daí a gente viajou para alguns estados a campeonatos e aí a gente acabou chegando na final do Mundial. Só que daí na final do Mundial eu tive que sair por causa da idade. Sim, a minha formação é mecânico automotivo. Trabalhei 17 anos na função e depois passei a trabalhar de motorista. Eu me formei com 16, eu fiz o curso técnico do Senai, fiz 1.600 horas, fiz 2 anos de curso. Fui prestar o serviço militar, fiquei quase 2 anos e quando eu saí já comecei a trabalhar na profissão e trabalhei 16, 17 anos consecutivos. Aí para dar uma mudada de ar, passei para fazer outra coisa que eu gosto, que é dirigir. Aí, entre engenharia elétrica e educação física, eu olhei os dois cursos, assim, e olhei para engenharia elétrica e pensei, será que eu vou ter vida social se eu fizer engenharia elétrica? Aí eu falei, não vou ter vida social. Eu olhei para educação física, vou ter vida social. Mas daí eu pensei outra coisa, se eu me via daqui a 20 anos sendo engenheiro elétrico, e eu não me via daqui a 20 anos sendo engenheiro elétrico, mas eu me via daqui a 20 anos sendo professor de educação física. Então ela descobriu a doença no começo do semestre, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, aqui o cursinho Esperança, né? E aí foi muito nada, assim, porque eu nunca tinha
tipo, uma doença grande assim, na família, eu nunca corri atrás, né? Porque eu não... Quando eu tinha alguma doença na família, quem cuidava era minha mãe. Minha mãe cuidava de praticamente todo mundo. Então, quando ela teve essa doença, a gente começou a cuidar dela. E ela acho que não gostou da ideia, porque ela sempre foi a pessoa que cuida, né? E ela nunca curtiu pessoas cuidarem dela. E ela não conseguiu lidar meio com a doença. Ela entrou em depressão, assim. E foi ruim, né? Porque, acho que, sei lá, o câncer, tipo, uma doença meio ingrata, assim. Porque como ela era no estômago, ela não conseguia comer mais nada. Assim. Qualquer coisa que ela comia, ela vomitava, assim. Ela foi ficando magrinha. Depois que o pai faleceu, eu tenho para mim que foi um dos fatores que fez com que eu aumentasse muito de peso. Eu, como sendo mais velho, eu tinha 26 para 27 anos quando ele faleceu. Os outros já eram também adultos, mas mesmo assim passam a responsabilidade pro cara por ser o mais velho. Eram 2 meninas e 2 rapazes. E da forma que o pai faleceu também, até hoje, para mim foi erro médico. Mas eu toquei um estojo na cara da professora, assim, e foi uma situação bem complicada, porque todo mundo falava do DECA, mas eu nunca soube que era o DECA de verdade. E daí a diretora me pôs na parede e disse que eu ia pro DECA, e ali eu vi que, tipo, eu não queria aquilo. Eu engordei bastante, cheguei a pesar 186 quilos, tive que pedir para ir numa balança de ferro velho, porque eu subia nas balanças de farmácia, elas iam até os 150 e alguma coisa e desligavam sozinha. Não tinha mais como pegar meu peso. Aí eu tive que ir num ferro velho, pedir para me pesar e deu 186 quilos. Aí começou o mal da pressão alta. Aí o cara já começa a se preocupar. Porque a minha mãe ela nem viu que eu participei do concurso, porque em 2013 eu fiz, mas eu rodei, né? Porque aí foi tudo junto assim. Eu perdi minha mãe, daí eu já fui mal no concurso da URGS, daí tipo assim, foi tudo ruim, né? Foi o pior início do ano, assim. Mas todo final de semana, festa, essas coisas, por causa que além do meu pai veio mais 2 casais de tio. Praticamente todo eu morava na Restinga e nós para lá, mas sempre tinha ligação. Então eu não morei especificamente na Restinga, mas estava sempre aqui. Eu moro na zona leste de Porto Alegre, que é bem longe da Restinga. Aí eu me informei como é que fazia pra ir, né? Peguei o ônibus, demorou pra caralho pra chegar dali. Aí eu, nesse meio do caminho, falei, cara, onde é que eu tô indo, cara? Eu nunca tinha vindo aqui na Restinga, cara. Cara, para as pessoas de fora, quando falam, eu penso que a Restinga é um bairro violento, que foi antigamente, né? Hoje não é muito tem, todo bairro tem seus problemas. Eu fico chateado quando falo, né? Não é assim, nunca foram na Restinga e falam coisinha, então eu peço, convido para ir ver como é que é aqui, é tranquilo mesmo. Cara, a Restinga, tipo, eu gosto, assim, eu amo ela como ela é, tipo, tem tudo que eu preciso, eu tenho aqui. Como a gente é visto de fora da Restinga, né, a gente sempre é visto com um certo preconceito. Mesmo, até as pessoas que moram aqui têm esse preconceito com a Restinga, porque eles, sei lá, acham que a gente é inferior às pessoas do centro ou regiões próximas, né. Mas o bom é que a Restinga é um povo, tipo, eu acho que bem lutador, porque tudo que eles conseguiram foi através de indo pedindo as coisas, entendeu? Tipo, indo atrás, não ganharam nada de graça, teve que correr atrás, né? Pelo outro lado, aqui a gente encontra uma vontade muito grande de superar sempre, independente da dificuldade financeira, sempre vai ter alguém querendo jogar futebol americano. Orgulho de dizer que ele saiu da Vila Restinga. Tenho orgulho de dizer que ele é o Paulo César Tinga. Quando ele entrava em campo jogava com raça e determinação. Cada gol que ele fazia pra mim era uma emoção. Mas o começo da sua carreira não foi fácil. Luta atrás de luta e passou por muitas dificuldades. Se criou no meio da maldade, não deixou se levar. Com chuva ou sem chuva, pegava o ônibus pra ir treinar. Jogando bola com os amigos. Tem um lugar melhor no mundo do que hoje aqui.
Não tem nenhum lugar melhor no mundo do que aqui. Eu tava torcendo quando acabou todo esse jogo, eu falei, eu vou dormir, que amanhã tem jogo. Não interessa a situação que a gente tá. Não interessa se a gente tem chance ou não. Entre em campo sem esse peso. A gente precisa jogar. Sempre te amar. Tinga, guerreiro vencedor. Respeita a tua história como homem e jogador. A primeira opção era vir morar na Restinga. Porque praticamente a Restinga era a casa, não a Restinga, mas quem morava na Restinga era a nossa casa de campo, né? Passava a semana toda lá, sábado e domingo, vamos visitar, vamos passear, vinha e passava o final de semana aqui. Não sei como é que eu apareci aqui, fui parar aqui na Restinga. Faz tempo que estou na Restinga já, uns 8 anos já. A Restinga é um lugar assim, bem legal, eu gosto assim, de andar por aí, às vezes o próprio Pampa, aquele campo ali pra mim agora é tudo, sabe? Eu amo muito aquele lugar. E eu acho que o Pampa é isso, né? Que até eu vejo, quando eu não tô jogando, eu venho aqui pra tomar um chimarrão, olhar que os caras jogar futebol. O bom seria se tivesse ele jogando futebol americano, né? Que aí já teria, tipo, a cultura do futebol americano que teria inserido na Restinga. No domingo de tarde, eu tava descendo pelo Pampa aqui mesmo, vi os caras jogando e já me envolvi com eles já. A gente começou a jogar, dia 13 de novembro de 2011. Foi isso. O time se chamava Porto Alegre Asgardians. E aí, depois de um certo período, eu comecei a traçar coisas. Tanto que eu mudei o nome do time, foi por intermédio meu que passou a ser Restinga Red Schools, para enaltecer a nossa comunidade. E aqui eu senti esse espírito que eu tinha dentro do Exército. Então é isso que me motiva todos os dias, além de querer ganhar, ter esse espírito que eu conheci aqui dentro. Restinga Red Schools. A gente percebeu que na Restinga a gente teria muito mais apoio do que em Porto Alegre em todo. Porque são vários times em Porto Alegre, certo? E a gente sabia que esse esporte ia crescer, ia desenvolver mais e cada vez ter mais times. E dentro da Restinga a gente seria os primeiros e provavelmente os únicos aqui dentro para poder usufruir. E a gente tem muito orgulho de morar aqui e não deixa ninguém falar mal da Restinga, certo? Isso é uma coisa que a gente leva, todo mundo que mora aqui na comunidade leva isso consigo. Um sonho ainda, porque é um sonho isso aqui. Isso aqui a gente tá vivendo um sonho, a gente não sabe se vai dar certo. Mas pra gente dar certo a gente tem que estar sempre pensando ou na vitória, pensando nos nossos companheiros, pensando em treinar melhor, pensando sempre em se dedicar mais, para a gente não poder acabar com esse sonho, né? É isso que eu acho que o Restinga representa, é um sonho que a gente quer muito que se vire realidade. O espírito do Restinga Red Schools você encontra uma diversidade, né? Tipo, eu moro aqui dentro da Restinga há 33 anos, né? E eu passei por esses caras todos os dias na rua, todos os dias. E eu não conhecia 99% deles. Então, as histórias que existem dentro do Restinga Red Schools faz com que eu queira tirar mais deles, que eu sei que eles têm muito mais para dar. E eu sou um líder, eu não posso, eu comecei um projeto, eu tenho que terminar ele. E o meu projeto é a gente ser campeão nacional. Em algum momento a gente vai ser. O Anderson, assim, ele é um cara fora de série. Ele, desde que eu cheguei no time, ele me observa, sabe? Fora do campo, a gente, tipo assim, ele é meu irmão, ele é muito fora de série, assim, qualquer coisa que eu preciso, ele tá ali para me ajudar, sabe? Então, acho que ele é quase um membro da minha família. Até porque no meu aniversário ele veio, a gente comemorou junto meu aniversário e tal, foi bem legal. Com a tua história, de repente, tu ajuda e com a história deles, tu acrescenta na tua também. Então, é sempre uma aprendizagem que tu tá tendo no time, né? São 38, 30 e poucas indivíduos diferentes e não sei, pra mim é bom que daí com a história de cada um tu vai agregando na tua e melhorando. Eu tinha um amigo que jogava, que era bem no início mesmo, assim, tipo, era um monte de cara jogando bola, não era nem futebol americano ainda. E daí ele me convidou pra mim ir treinar, só que daí eu gostava de ficar em casa, aquela coisa toda, saía e tal, rock and roll, essas coisas assim. Aí eu entrei no final de 2012, então, né, eu nem gostava muito de jogar futebol americano. Eu vim mais para assistir, um amigo meu, o Liquinho, ele, vem para olhar, deu, não quero jogar. Mas como o domingo o cara não faz nada no domingo, né? Aí eu vim para olhar e daí eu fui curtindo. Aí quando começou as competições eu gostei mais ainda. Eu comecei a pilhar ele, né? Ele achava meio, qual é que é esse jogo aí?
E eu comecei a pilhar, fiquei empolgado. E acabou que ele entrou no time. 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu fui fazer uma compra no comércio aqui da Restinga e tava o jornalzinho da comunidade lá, mostrando um projeto do time. Daí eu não sabia, mesmo há 6 anos morando aqui e antes mesmo, não sabia que tinha o time na Restinga. Daí peguei o jornalzinho, trouxe para casa, li. E no jornal falava, eles tinham ido na assembleia receber alguma coisa e falava que os treinos eram aos domingos no Pampa. E aí eles falaram, o presidente do time, o Anderson, falou assim, pô, coach, se não tiver assim nada pra fazer no domingo, quiser vir aí pra conhecer e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí encontrar um bando de índio jogando bola pra cima, cara, vai ser bizarro. Eu não conhecia nada, não tinha informação. Conhecia, sabia que existia o time, mas não tinha visto o vídeo e tal. E cheguei aqui, foi totalmente diferente do que eu vi, assim, do que eu imaginei. Tinha recebido propostas de outros times do estado, de fora do estado, mas nenhuma me atraiu assim muito. E aí eu tava com 3 propostas. Uma do interior do Rio Grande do Sul, uma de Santa Catarina e uma do Restinga, que era no PED. Aí eu pensei, fiquei ali, cara, olhei assim, pensei, cara, esses guris precisam um pouco de ajuda, de um polimento. Eu acho que eu consigo fazer isso, acho que eu consigo dedicar isso. Eu era de ficar até tarde na rua. A minha vida mudou totalmente desde que eu entrei pra me adaptar ao futebol americano, né? Então, saía, ia pra Redenção com meus amigos e tal, shopping, aquela coisa toda de guri, sabe? Com o futebol americano ele encontrou o foco, se encontrou, né? Que ele é aquela explosão, ele, em vez de explodir nas outras coisas, ele usa o futebol como uma coisa boa também, né? Antes de eu chegar no time, eu tinha um currículo de ocorrência no colégio, assim, tenebroso, porque era de 3 a 5 ocorrências por semana. E a minha mãe já era amiga das diretoras, porque ela sempre estava ali, sabe? E, chegou uma hora da minha vida que eu tinha que decidir, ou eu jogava, ou ela me tirava do time. Todo sábado, quase sempre, eu tinha que estar na escola com a pedagoga para conversar, que o Pedro está muito violento, que dizia qualquer coisa já queria dar nos guris, às vezes ele dava nos guris mesmo, os guris davam nele, ele não aceitava. Ela me corrigia severamente, sabe? Então, ela na verdade foi o meu tio que me aconselhou para saber o que eu queria, se eu queria continuar nessa vida e acabar com muitos por aí que acabaram numa vida errada, ou eu queria ser diferente no futebol americano e seguir. E aí eu decidi que eu queria seguir e sigo até hoje. Pedro é um guri muito bom, assim, uma pessoa um guri muito inteligente, um guri muito educado, uma pessoa muito boa. É um cara que estuda, que treina muito para ser bom, muito bom. E ele vai ser com certeza um dos melhores corredores do estado. Eu não sei até onde o Pedro pode ir, só ele vai poder me falar, mas ele é excelente, assim, um cara muito bom, joga muito, eu sou fã. Às vezes o cara não tem, né? Como o cara eu tô desempregado no momento, às vezes é difícil o cara ter dinheiro para algumas coisas e falta, né? Aí eles me ajudam. Essa parte do time eu nunca vou reclamar, porque eles são bem, a família mesmo existe no futebol, no Restinga Red Schools. O Barney a gente se conhecia há anos, desde que ele era uma bola mesmo, uma bola. A gente jogava um jogo de computador junto, jogava campeonato. Eu me sinto feliz, né, por não ter desistido do que eu queria, né, porque eu ainda tenho muito a evoluir, aprender, então acho que isso aqui é só o começo, né, porque eu tenho muita coisa ainda para aprender. Eu nem sei se eu, no final do curso, se eu vou me formar ou se eu vou estar gostando ainda do que eu faço. E a melhor recompensa foi realmente ter passado na URGS, né. O Barney é um guri que tem uma história fantástica, né? Como pessoa, é um exemplo para todo mundo. É um cara muito inteligente, né? Um cara que fala inglês fluentemente, uma cabeça muito boa, muito inteligente, com todas as dificuldades que ele já teve. Ter essa cabeça que ele tem, realmente eu não sei se eu teria essa capacidade que ele tem. Pelo companheirismo, pela afinidade que eu tenho com o pessoal, desde o primeiro dia eu sempre fui bem tratado, bem recebido. A gente vê que é mútuo
o tratamento, então eu tenho relacionamento bom com todo mundo. Geralmente aqui em casa quando tem o Super Bowl, algum jogo, ou quando a gente vai fazer análise do nosso próprio jogo, é feito aqui em casa, a gente traz projetor, bota na televisão ali, faz um salchipão, é tudo feito aqui em casa. Praticamente ficou sendo um assédio do time aqui. Como jogador ele tem que melhorar muita coisa, né? Tem que se puxar muito. O problema dele é que ele chegou muito tarde, talvez, para o esporte. Né? E isso interfere muito na performance dele, muito. Então, depende muito dele, né? Se ele quiser se manter no nível aceitável para jogar, depende muito dele. Muito mais dele do que de mim, na verdade. Tem que ter toda uma disciplina e com o andamento do time, com os próprios exercícios, com uma perspectiva de competir, de estar treinando, ajudou a manter, porque tem muitas pessoas que fazem a redução e continua com a mesma mentalidade, né? Eu emagreci, eu tô com 110, foram 70 e poucos quilos. Na infância, o Eduardo era um guri bom, sempre foi um guri bom. Era um guri maravilhoso, sabe? E muito atencioso, sabe? Ele ajudou a cuidar da avó dele, tudo, quando estava doente. Ele que levava para o hospital, ele que trazia ele. Tudo isso ajudou muito, sabe? É um cara muito legal também, né? Uma pessoa muito boa. É um cara que se encontrou no time, né? Que acho que o time faz muita diferença para ele, né? Como pessoa. O coach é um cara que eu admiro bastante, tipo assim, o jeito dele e a pessoa que ele é, sabe? E, tipo, várias coisas que ele me passou de conhecimento do futebol americano, de técnicas e etc. Eu admiro muito ele, assim, até porque o meu shoulder foi ele que me deu. Porque eu tava na necessidade de um shoulder e não tinha, e procurava, até que um dia eu cheguei ali e ele me deu de presente. Foi, acho que 5 dias antes do meu aniversário, então foi uma coisa assim que vai ficar guardado pra mim. Eu acho que o coach ele veio pra... Ele sabe bastante técnica, eu sempre vi nisso nele. Ele fala bem para motivar, eu já motivei muito com as palavras do coach. E eu acho que às vezes as pessoas têm que tentar ouvir mais ele. Eu talvez não fosse me sentir tão completo como me sinto hoje. De poder ajudar crianças que a gente sabe que estão em vulnerabilidade social aqui. Através do futebol americano, a gente poder auxiliar elas de alguma forma. Mesmo que eu sempre fizesse isso em outros times. Mas estar aqui no Restinga é diferente. A maior alegria é quando mais crianças vêm e a cada tempo que o Restinga for crescendo, cresça essa família, entendeu? A gente precisa disso, porque eu acho que a gente não quer é que o esporte morra. Por mais que a gente não fique famoso no Brasil com o time, mas se a gente conseguir que a nova geração passe para frente, vai que um dia o Restinga Red School esteja no Mural da Fama do Brasil, assim, na questão do futebol americano e esportes. Numa periferia é raro um cara que não quer trabalhar na rua, um cara que não quer... Tipo, é um cara que a minha mãe sempre me disse que eu sou um cara que eu tenho que fazer a minha história. Então eu tenho que procurar fazer a minha história e não ser qualquer um, entendeu? Então eu sempre penso assim. Com o esporte, a gente tira a criança da rua e vai... Acaba que ela tem menos, quanto mais atividade, que nem eu, quanto mais atividade eu tive para esquecer a morte da minha mãe, né? Mais foi para eu superar. Então, acredito que as crianças jogando futebol, elas não vão ter tempo para pensar em, né? Ou se tem a família que já é traficante, quanto mais fora da rua, mais tu tira a sementinha tipo, do mal, assim, para ir pro mundo das drogas ou ir pro mundo do tráfico, que realmente é o que mais mata aqui em favela, né? Das ruas de Porto Alegre para o mundo, Restinga Red Schools. É os caveiras vermelhas, negou. Vamos ver se essa porra, vambora. Escuta aí, bora! Fazer aquilo que a gente treinou, hein? Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Ei, vencendo, vocês são foda. Perdendo, vocês são foda também. Porque ninguém fez o que vocês fizeram. Ninguém teve coragem de fazer o que vocês fizeram. Nunca tiveram!
E é com a gente que tá, é a gente que tá aqui contra a parede. Não é ninguém mais. Caiu no nosso colo essa pica, vamos resolver essa pica junto. Vamos ganhar junto, vamos perder junto. Sempre junto. Sempre junto. 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Head schools, head schools. Head schools, head schools, é Restinga. Head schools, head schools. Head schools, é Restinga. Head schools, head schools. Head schools, head schools. Restinga, head schools, façam seu pedir ajuda. Aqui se o Superman vem voando, nós derruba. É tipo os gladiador quando veste a armadura. É mais que disciplina, Joe, é ditadura. Só vai sobreviver quem tiver pronto pra lutar. Entrar nas 4 linhas com sede de ganhar, sede de vitória. Foi muito, assim, parecia que eu tinha perdido alguém da minha família, porque foi um sentimento, assim, muito, sei lá, um sentimento muito forte, porque eu tive vontade de chorar, assim, porque, tipo, eu queria ter ganho aquele jogo e a gente não ganhou. E, tipo, nossa, eu chorei demais. Move adversário em estado de coma. Se foi assim que o Big Mike protegeu quem ama. Se for preciso um rio de sangue eu derramo. Eu amo, bem-vindo a futebol americano. É Restinga, head schools, head schools. É head schools, é Restinga. Head schools, yeah. Head schools, é Restinga.